1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, cheio de graça e de misericórdia, não leve em consideração as nossas falhas, as minhas falhas, as minhas debilidades e limitações. Mas, por mais uma vez, na Tua graça e na Tua misericórdia, aplica a mim como pregador da Tua palavra e ao Teu povo que veio nesta noite buscar os Teus ensinos para as suas vidas. Que seja conhecida a Tua vontade, mas que seja também vivida, que seja prática, para que a nossa casa seja construída sobre a rocha que é Cristo. Muito obrigado, ó Deus, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos dias em que muitas pessoas se perguntam, apesar da grande propagação do Evangelho, as pessoas se perguntam qual é a vontade de Deus para a minha vida. Em uma grandiosa colocação de ideias por parte das mais variadas igrejas e denominações, as pessoas se perguntam a respeito disso, qual é a vontade de Deus para mim? E muitos de nós procuramos a casa do Senhor querendo ouvir a respeito da vontade de Deus para nós. Esperamos muitas vezes respostas específicas a respeito de um trabalho, um relacionamento, uma decisão. Mas Deus, queridos, por meio de Sua palavra, nos revela que Sua vontade está diretamente ligada ao nosso coração e ao modo como vivemos diante dEle. Independente da área em que estamos tão preocupados e tão ligados com o foco tão atento, é necessário que estejamos por dentro do que Deus espera de nós a partir do nosso coração e do nosso desejo de viver a vontade do Senhor nas nossas vidas. Por Sua graça e misericórdia, temos a Sua palavra, para que todos os dias leiamos e conheçamos a vontade de Deus e estejamos vivendo de acordo com ela, como regra de fé e prática, como um dia declaramos na nossa pública profissão de fé. Sendo assim, queridos, nesse texto breve, porém profundo, o apóstolo Paulo traz estas lições, ou 3 marcas, melhor dizendo, da vida cristã que estão de acordo com a vontade de Deus em Cristo. Lembre-se, os irmãos de Tessalônica estavam passando por perseguições. Aqueles irmãos precisavam ser fortalecidos no Senhor, porque estavam sofrendo, lá na Grécia Antiga, a perseguição devido às acusações que os judeus fizeram em relação a Paulo, dizendo que ele não só se colocava contra César, mas que também levava outros a se colocar desta maneira. Devido a isto, Paulo escreve esta carta na sua segunda viagem missionária, por volta dos anos 50 a 51, trazendo muitas orientações da parte de Deus para que aqueles homens, naquele período, perseguidos, estivessem vivendo a vontade de Deus, apesar do seu contexto, apesar das perseguições. Por isso que queremos pensar neste tema hoje, a vontade de Deus para os seus em Cristo. Qual é a vontade de Deus para os seus em Cristo, independente de quem é você, de onde você veio, onde você reside, o seu tempo de vida com o Evangelho e a sua relação com o seu próximo. Entenda, Deus revela a sua vontade para os nossos corações
através da sua palavra, amém? Logo, estamos tratando do que Deus quer para nós e que Ele revela ao apóstolo Paulo através desse texto. A primeira questão delas, queridos, que está muito claro diante de nós é: regozijai-vos sempre, ou seja, a alegria constante no Senhor. E lembre-se, a palavra que está aqui colocada diante de nós não é uma dica, não é uma possibilidade, não é uma opção, muito menos uma proposta de estilo de vida. O regozijai-vos é uma palavra que está de uma forma colocada para que você entenda como uma ordem. Alegre-se. E eu sei, queridos, que nós somos criados para sermos pessoas condicionadas e, dentro dessas condições, nós colocarmos alegria, tristeza, satisfação, sentimento de dor e os mais variados tipos de sentimento. Contudo, nós temos, como servos de Deus, que obedecer à palavra do Senhor e nos alegrar, como o texto está dizendo para nós. Lembre-se que é o mesmo apóstolo Paulo quem escreve aquela carta aos irmãos de Filipos. Uma carta que, apesar dele estar preso, sabendo da sua condenação pelas mãos do Império Romano, uma possível decapitação, apesar de serem os seus últimos dias de vida, ele entende-se como privilegiado de escrever ao povo do Senhor. E nesta carta, por mais que fosse o tempo do fim, ele traz como tema principal: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O que o apóstolo Paulo faz naquela carta é repetir esta mesma ordem, agora com o motivo pelo qual eu preciso e você precisa se alegrar. Alegramo-nos no Senhor. Não porque os números da conta bancária têm alguns bons algarismos. Não porque a saúde está em dia, ou porque você tem os filhos, como imaginava ter, que eles alcançam o futuro que você espera. Não porque seus pais, apesar da idade, vivem vigorosamente, ou porque está tudo caminhando de acordo com o que você planejou desde a infância. O que Paulo diz é: alegrai-vos sempre no Senhor. Porque, queridos, no Senhor nós temos toda a fonte de alegria de que precisamos. É o Senhor quem criou todas as coisas, quem sustenta todas as coisas, e nos levará a um dia glorioso diante de Cristo, onde Ele dirá para aqueles que são salvos: vinde benditos de meu Pai. É o Senhor quem nos dá o fôlego de vida, quem renova a sua misericórdia a cada manhã sobre nós. É o Senhor quem cuida das nossas vidas, de cada passo do nosso viver, a ponto de dizer que Ele é como a nossa sombra à nossa direita. É o Senhor quem está presente, quem diz: não temas, porque eu sou contigo. É o Senhor quem enviou Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar. A cruz que era minha e que era sua, Cristo levou e foi crucificado, para que eu e você tivéssemos salvação, vida eterna e uma alegria plena no Senhor. Por isso, alegre-se sempre. Alegre-se sempre. Mas, pastor, eu passo por momentos difíceis e são momentos tristes. Natural. É assim que nós vivemos e é assim que nós nos abatemos. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós sentimos, nós sofremos. O luto, a dor, a enfermidade, a necessidade financeira, o padecer de forma física, as dificuldades que envolvem o trabalho do Senhor muitas vezes. Nós sofremos por muita coisa, mas a nossa esperança está no Senhor. E este sofrimento não pode se perpetuar, porque no Senhor eu encontro todo e pleno motivo de alegria para viver.
O choro pode durar uma noite, é verdade, mas a alegria vem pela manhã. Matthew Henry, comentando sobre esse texto, ele vai dizer que os crentes devem alegrar-se não nas criaturas, mas em Deus, pois Ele é imutável, enquanto o mundo muda a cada momento. Ou seja, a alegria aqui, queridos, não é circunstancial, mas ela é cristocêntrica, é uma alegria ligada a Cristo e ao que Ele fez por nós. A nossa alegria está no Senhor, e Paulo afirma isso. Não é uma alegria superficial, mas uma alegria profunda, que nos faz respirar aliviados quando tudo está complicado. É a alegria de saber que Deus tem um propósito para cada situação da nossa vida. É uma alegria de saber que sofrimentos são pedagógicos na mão do Senhor. É uma alegria de saber que o Deus que é soberano não se esqueceu de mim em toda e qualquer situação. Alegre-se. Alegre-se no Senhor. Alegre-se sempre. E seja grato a Deus. Mas o texto continua ainda nos ensinando, queridos. Além de mostrar para nós que a alegria pode coexistir com lágrimas, que podemos sofrer ainda assim nos alegrar, que o Espírito Santo produz essa alegria, de acordo com Gálatas 5, 22. O texto nos ensina ainda, orai sem cessar, que reflete uma vida de dependência e comunhão. Orai sem cessar reflete uma vida de dependência e comunhão. Orar sem cessar, queridos, não significa repetir palavras continuamente, mas viver em comunhão constante com Deus. É o espírito de oração, um coração voltado continuamente ao Senhor. É orar em todos os momentos, é acordar e, em primeiríssimo lugar, dedicar a sua vida, aquele dia, a Deus em oração. É agradecer pelo alimento, seja antes das refeições ou assim que você faz a feira. É agradecer pelas lutas, porque eu vou crescer com elas também. É orar, colocando não só a minha vida, mas a vida do meu irmão, porque a Bíblia me ensina a amar o próximo como a mim mesmo. É orar, inclusive, pelo inimigo, como o Senhor Jesus ensinou no Sermão do Monte. Ame os seus inimigos e orem, porque eles os perseguem. É o que diz a palavra do Senhor, é o que diz o próprio Senhor Jesus. Em Lucas 18, versículo 1, nós temos as seguintes palavras. Lucas 18, verso 1, nos diz: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Mas agora quem está falando é Cristo, e não é mais o apóstolo Paulo. E Cristo é a maior de todas as autoridades, em todas as questões para o nosso viver, inclusive a respeito de oração. Porque Ele ensinou a orar. Vá para o Sermão do Monte, mais uma vez citando ele, e em Mateus 5, 6 e 7, você vai ver os ensinos do Sermão do Monte e vai ver a grande ênfase de Jesus a respeito de oração. Ele ensina sobre como não se deve orar. Não orem como os hipócritas, que vão para as praças ficar de pé e mostrar que falam com o Senhor. E aí ele aproveita para ensinar, entrar na questão da oração particular e dizer: tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai orar a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Comunhão com Deus, um lugar na sua casa de contato direto com Deus, com Cristo, através de Cristo Jesus, sem que seja preciso marcar hora, sem que você tenha que enfrentar uma fila, pegar uma senha ou esperar um momento adequado. Deus está pronto a ouvir a tua oração na hora que você quiser. Fecha teu quarto, entra em particular com Deus e abre teu coração com Ele. Chora, ri, coloca-se completamente, se derrame completamente diante de Deus em oração. O Senhor Jesus ainda ensina naquele mesmo sermão
a respeito de oração comunitária, a oração do Pai Nosso, a oração que o povo do Senhor pode e deve fazer diante de Deus, a oração que mostra como nos colocamos diante do Senhor, confiando a Ele o pão nosso de cada dia, confiando a Ele o perdão, confiando a Ele o fugir das tentações, porque dele é o reino, é o poder, é a glória para sempre. O Senhor Jesus nos ensinando como igreja devemos nos colocar em oração diante do Senhor. E ainda assim, o Senhor Jesus fala naquele mesmo sermão a respeito de oração, tratando sobre perseverança. Batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei, pedi e dá-se-vos-á. Todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. E aí Jesus vai mostrar que na perseverança nós oramos a um Deus que sabe muito mais o que nós precisamos do que nós mesmos. Ora, qual é o pai que o filho lhe pedindo um peixe lhe dará uma pedra? Ou lhe pedindo pão lhe dará uma pedra, ou lhe pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Ora, se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste. Jesus está dizendo, persevere na vontade do Senhor, em oração na vontade do Senhor, porque Ele é que sabe o que é bom para mim e para você. Porque às vezes, queridos, nós estamos orando, pedindo a Deus que nos dê uma serpente, achando que estamos pedindo um peixe. Como crianças. Às vezes a gente está pedindo pedras, pensando que são pães. E Deus não vai nos dar, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Contudo, persevere em oração. João Calvino, queridos, escreveu nas Institutas a respeito de oração e disse: o coração do crente deve estar constantemente elevado a Deus, mesmo quando não se pronunciam palavras. É uma oração contínua do Espírito. Sabe o que é isso? É dependência do Senhor. É aquele homem justo do Salmo 1, que medita na palavra de Deus de dia e de noite. E não é alguém que está andando com um texto por onde quer que vá, mas é alguém que está lembrando da vontade de Deus para a sua vida e colocando-se em oração diante do Senhor. É na dificuldade, é na alegria, é no sofrimento, na angústia, no prazer, no alívio. É em todos os momentos derramar sua vida diante de Deus em oração. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar e, por fim, em tudo dai graças. Ou seja, submissão grata à providência divina. A gratidão cristã, queridos, não se baseia somente em momentos bons, mas em um coração que confia em Deus soberano em todas as coisas. Nós fomos ensinados, que entre as palavrinhas corretas, as palavrinhas que abrem portas, está o muito obrigado. Com licença, por favor e muito obrigado. São as básicas que aprendemos na infância. E nisso acabamos por aprender que gratidão deve ser algo constante em nossas vidas. Sempre agradecer, sempre estar diante dos outros e do Senhor com um coração grato. A gratidão, queridos, é o moto, o refrão ou o jargão do coração satisfeito. Quem aprendeu a ter satisfação no Senhor, vive em gratidão a Deus. Passa pelos momentos difíceis, vive situações complicadas, a perseguição, os problemas, as enfermidades, as lutas, o luto. Mas há sempre um coração grato diante do Senhor. Me faz lembrar um diácono lá em Tucuruí, no Pará. A gestação do seu filho foi junto com a gestação do Davi, mesmo período. E com 7 meses a esposa perdeu o neném. Nasceu e ficou vivo por 3 dias somente. E aí depois veio a falecer. Eu era pastor auxiliar e o pastor titular não se fazia presente e eu tive que cuidar da situação.
como foi difícil para mim olhar para aquela situação e vê-la muito próxima da minha. E pensar naturalmente, se fosse comigo? E se fosse comigo? E eu fui para aquele local, assim, abatido, quase que sem saber o que dizer. Mas o Senhor me fez lembrar do texto de Jó, que havia perdido 10 filhos e tudo que possuía, a ponto de dizer: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu cheguei com aquele texto no coração no cemitério. Chegando lá, eu encontrei aquele homem que não quis fazer o ofício fúnebre na igreja, que quis evitar muito tempo naquela situação, e ele estava sentado sobre um outro túmulo, com um caixão de uma criança no colo, encostado naquele caixão, chorando. 6 ou 7 jovens da igreja o acompanhavam. E quando ele me viu, ele disse: o pastor chegou, vamos adiante. Pastor, pode falar. E aí nós oramos, cantamos um hino, eu li o texto de Jó, falei o que conseguia falar naquele momento, e depois de orar, eu disse: vamos seguir adiante, pode enterrar. E aí ele disse: não, pastor, ainda não. Eu digo: fica à vontade, meu irmão. Nós vamos cantar um hino de louvor a Deus. Deus me deu um filho por 3 dias. E eu preciso ser grato a Deus. Eu preciso ser grato a Deus porque Ele é misericordioso e porque a Bíblia me ensina a em tudo dar graças. Em tudo dar graças. Não por tudo dar graças, porque nós entendemos que não é comum que agradeçamos pela perseguição, ou pelo o assassino, ou por todas essas coisas ruins que nos acompanham, mas em todas as condições, em tudo o que passamos, em tudo o que vivemos, seja bom ou ruim na nossa concepção, em tudo, dai graças. Nos seus escritos, Charles Spurgeon comentava: a verdadeira fé não apenas confia quando tudo vai bem, mas canta quando tudo vai mal. A verdadeira fé não apenas confia quando tudo vai bem, mas canta quando tudo vai mal. A gratidão, queridos, transforma nossa visão da vida. Mesmo em perdas e aflições, podemos dizer: graças te dou, ó Deus, porque tu estás comigo. Dar graças em tudo é reconhecer que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Em Efésios 5:20, nós temos também: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. As palavras finais dos versículos são: esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa não é uma mensagem para descrentes. Essa é uma mensagem para pessoas que já entregaram a vida ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque estas 3 ordens desse texto se encaixam perfeitamente na vida daqueles que já servem a Cristo, já têm Ele como Senhor e Salvador. E em Cristo eles podem olhar para esse texto e dizer: é possível. Eu consigo me alegrar sempre, orar sem cessar e em tudo dar graças. Mas se por acaso você está ouvindo esse texto, essa mensagem, e ainda não entregou sua vida a Cristo, estão aqui mais 3 benefícios que você pode usufruir ainda hoje deles. Entregando sua vida ao Senhor, você vai poder olhar para as circunstâncias da vida, alegrando-se, orando e dando graças. A nós, igreja, fica o desafio. Nós temos nos alegrado em Cristo, mesmo nas provações? A nossa vida é marcada por comunhão contínua com o Pai. E ainda, há gratidão em nossos corações
ou reclamações constantes? Textos como esse nos fazem refletir o dia a dia, porque não somos cristãos somente aqui, na hora do culto, no momento de louvar. Nós somos cristãos ao acordar, ao trabalhar, ao estudar, no lazer, na viagem, em casa, visitando alguém, em cerimônias, em todos os momentos da nossa vida. E em todos eles, precisamos nos alegrar, orar sem cessar e dar graças ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê essa consciência e a lembrança do Cristo a quem servimos e que é Ele quem nos dá condições para vivermos nessa maneira. Que Deus nos abençoe. Amém.